Brasil, como a gente tem falado com frequência aqui nas pílulas do Grupo de Financiarização e Desenvolvimento, tem passado por uma grave crise econômica que tem convergido por uma crise política, social, sanitária, com consequências graves para a taxa de crescimento, para a taxa de desemprego, para o nível de investimento. No centro dessa discussão está a questão da política fiscal. E para falar sobre isso hoje, eu estou aqui com o Maurício Vaz. Maurício é professor de economia lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro do Grupo de Financiarização e Desenvolvimento, FIND. Meu nome é Fernanda Faio, eu sou economista e também membro do FIND. Oi, Maurício. Oi, Fernanda. Eu que agradeço o convite de participar de mais uma pílula do FIND. Elas estão sendo bem interessantes e acredito que todo mundo está aprendendo com elas sempre, né? Que bom. Maurício, tu tem falado bastante sobre a tua preocupação com a questão da política fiscal não ser capaz de iniciar um movimento de recuperação da economia, nem nesse ano, nem no próximo, e central a essa discussão está o teto dos gastos. Para quem tem te ouvido falar, sabe que tu fala muito sobre isso. Quais que são as principais limitações do teto do gasto nesse cenário, Maurício? Os gastos, atualmente, ele é o pior entrave para a superação da crise econômica do país. Ontem mesmo nós tivemos uma discussão interessante no grupo de macroeconomia estruturalista do desenvolvimento, em que os participantes do grupo convidaram o Fernando Holanda Barbosa para fazer uma discussão. Então, para contextualizar como começou essa nossa discussão, o professor Fernando Barbosa, ele escreveu uma coluna interessante no Valor Econômico, em que ele criticava o teto dos gastos, né? E reforçando assim, alguns pontos que ele levantou na nossa reunião de ontem, no nosso debate, que, por exemplo, ele entende que foi feito um grande esforço por parte do governo, né, na época do Temer, né, para se criar o teto dos gastos, sendo que o teto dos gastos é claramente uma questão transitória, que ela não é sustentável. Então, nem no médio prazo ela é sustentável, e a gente já está vendo isso para o ano de 2021. E o que ele entendia que ser mais interessante, por exemplo, que um teto dos gastos, é estabelecer um piso para o superávit primário, que eu entendo que já é uma questão à frente, depois a gente pode comentar um pouco mais sobre alternativas, né? Uhum. Mas é uma perspectiva interessante, ao menos para se livrar do teto dos gastos, que ingessa muito a economia, né? Então, por exemplo, também o professor Loureiro comentou, quando já se fez o teto dos gastos, também sabia-se que seria insustentável. Por exemplo, os gastos com a Previdência e com os funcionários públicos, ele mais ou menos acompanha o crescimento do PIB, o PIB real, né? Uhum. Então, como o teto dos gastos é só a correção da inflação, não pode nem acompanhar o crescimento do PIB, necessariamente teria que ter corte em outros gastos, né? Então, o que é o argumentado, né, por ele? Está se cortando os gastos discricionários, né? Principalmente a questão do investimento. E nós sabemos que o investimento é uma questão chave para dinamizar a economia, né? O Helder também comentou sobre isso no debate de ontem, que eles falaram assim, bom, se a gente não consegue derrubar totalmente o teto, uma alternativa seria flexibilizar. E uma das questões que seria importante flexibilizar seria justamente o investimento público, porque ele tem um forte poder de dinamizar a economia, né? O efeito multiplicador do investimento público é bastante alto, né? E também comentou sobre outros fatores importantes que deveriam ser flexibilizados. Ele comentou também uma questão interessante que, por exemplo, poderia ser adicionado caso o governo implementasse um imposto sobre distribuição de lucros ou outras alíquotas maiores de imposto de renda, que esse ganho em termos tributários pudesse ser acrescido ao teto. Então, seriam algumas alternativas para flexibilizar esse teto, que realmente ele não só ingessa o desenvolvimento econômico, como na verdade ele é inviável, mesmo que se corte a zero o investimento do país, algumas despesas discricionárias não tem como não se manter. Por exemplo, gasto com energia elétrica é um gasto que na verdade é discricionário, mas ele está lá, né? E o gasto com o pessoal, o Moreira também fez um comentário interessante, se for pegar ali, mais ou menos da metade do gasto com o pessoal é de ativos. O resto é de inativos que não tem como mexer via redução de jornada de trabalho, por exemplo. Aí pega essa metade. Outra metade são militares, basicamente, então também não vai ser cortado.
Aí da outra metade tem, basicamente, são 2/3 que é saúde e professores. Como que vai cortar a jornada de trabalho de professores e da área médica nessa pandemia, né? E segurança. Bom, aí sobra muito pouquinho. Aí desse pouquinho que sobraria, por exemplo, comentou que seria de 13 bilhões. Não dá para nada, né? Então é um esforço fiscal tão grande com piora de funcionamento para a população e só geraria problemas, né? Uhum. Bom, então, assim, no meu entendimento, o teto dos gastos não é o melhor meio para se fazer uma melhor associação para os agentes privados. Eu acredito que tem outras medidas mais interessantes, né? Que a gente pode comentar. Mas agora, né, atualizando o debate, foi lançado a PEC, o número da PEC, PEC 36, já estamos na PEC 36 de 2020, já tem PEC esse ano já, né? 2020 foi um ano louco. Cheio de PEC. Bom, é interessante que é uma PEC que ela tem assinatura de diversos partidos. Ela foi escrita originalmente por um senador do PT, mas ela tem diversos outros partidos. Tem PP, tem PMD, tem o MDB. Então, sim, não é isolado, por exemplo, do campo oposicionista, né? Tem outros campos também, e que é interessante essa participação. Ela já tem assinatura de 31 senadores, então que mostra que existe uma chance concreta de ser aprovada, ao menos inicialmente, no Senado. E o que essa PEC ela fala? É basicamente os principais pontos que a gente discutiu ontem, se não dá para revogar, que seja pelo menos flexibilizada. Então, ela flexibiliza a questão dos gastos com investimento, para o período de transição de 2021 e 2022, antes que ela seja alterada concretamente a partir de 2023, ela consegue aliviar os principais pontos, quais sejam possibilitar o investimento de pelo menos 1% do PIB, que já é uma coisinha, e flexibiliza os gastos com saúde, educação, com auxílio emergencial e auxílio a micro e pequenas empresas. Então, já que a gente está nesse contexto, se for aprovada essa PEC, ao menos dá uma certa segurança para ao menos manter a dinâmica econômica no próximo ano e não precisar fazer nenhum ajuste drástico, assim. Porque senão o negócio está feio. Agora, Maurício, deixa eu te perguntar uma outra coisa nessa mesma toada. Muito se tem falado sobre os problemas da PEC dos gastos, mas e os argumentos mais ortodoxos dizem que o Brasil não tem como se financiar, que isso não é uma alternativa, né? A gente fala das dificuldades de promover um aumento do crescimento político e econômico em função desse teto que engessa muito o governo, o Estado, né? Mas o contra-argumento é esse, mas vai tirar o dinheiro da onde? A gente simplesmente não tem dinheiro, né? Porque, de fato, a arrecadação caiu bastante. Então, o que eu queria te perguntar especificamente é quais, então, são as formas alternativas do governo se financiar? Tem alguma outra forma dele se autofinanciar nesse sentido? Sim, bom, a primeira questão importante, se pensar nessa queda da arrecadação, é principalmente devido à queda da atividade econômica, né? Então, se a gente for analisar a história histórica recente da dívida líquida do setor público, a gente pegava em setembro de 2002, a nossa dívida do setor público era 62%. Aí ela foi caindo paulatinamente ao longo dos anos. Em janeiro de 2014, ela estava em 30%. Ou seja, muitos falam aqueles anos de gastanças, né, desse período, mas na verdade a dívida caiu para menos da metade, né, a dívida líquida. É importante a gente falar em termos de dívida líquida, que boa parte da nossa dívida bruta ela é decorrente das reservas internacionais. Então, o governo do PT ele aproveitou para elevar as reservas internacionais no período de maior bonança dos fluxos de capitais internacionais, né? E só que como acontece, o governo ele adquire os dólares, né? E passa para ser reserva. Só que quando ele adquire os dólares, estão excedentes no setor privado, ele paga em reais. E ao pagar em reais, ele está aumentando a base monetária da economia. Então, para evitar que haja uma pressão inflacionária, ele adquire essas moedas pagando através de títulos públicos. Na verdade, utiliza o Banco Central atualmente, é através das compromissadas. Então, uma parte significativa, em torno de 20% da nossa dívida, são compromissadas. Só que essas compromissadas, elas são compensadas pelo
pelos ativos do país lá no exterior. Então, por exemplo, o ativo do Banco Central em moeda estrangeira, atualmente, é em torno de 2 trilhões. Se justificava até pouco tempo que, bom, não pode comparar porque a nossa dívida pública, ela tem uma taxa de juros muito mais alta do que a gente recebe dos títulos dos Estados Unidos. Acontece que, embora haja realmente essa diferença de juros, primeiro que ela caiu com a nossa taxa recente agora, o custo de emissão médio nos últimos 12 meses está em torno de 5% no Brasil, só que se eles for pegar a média mais recente, ela está menor ainda. E como o Banco Central está priorizando fazer levantamento de dívida no curto prazo, porque a taxa está próxima de 2%, a tendência é cair ainda mais. E, por outro lado, as reservas internacionais, elas também proporcionam um ganho que é decorrente da depreciação do real. Então, que também é uma fonte adicional de receita do governo. Além disso, o governo ainda tem a possibilidade de contar com uma reserva de liquidez que se aproxima em torno de R$1 trilhão ainda. Então, para as questões de... E também o Banco Central ele foi autorizado para atuar comprando títulos de longo prazo, que seria para trocar por curtos, para conseguir reduzir a questão dos juros também, de longo prazo, mas ele não está sendo feito, né, que a gente chama de operação twist, que é um dos mecanismos das políticas monetárias não convencionais adotada pelos Estados Unidos e outros países, né, principalmente após 2008, em que o Banco Central está autorizado, mas não está fazendo. Então, seriam algumas fontes alternativas de receita importante, isso pensando para essa questão de curto prazo, né? Por uma perspectiva mais de médio e longo prazo, além dessas reservas que o país já tem para poder fazer essa flexibilização de gastos para os próximos anos, né, que daria esse conforto para a gente, há também a possibilidade, né, para o médio e longo prazo, então, uma reforma tributária que promovesse uma maior arrecadação, pensando no tamanho de Estado que o país quer ter. Por exemplo, o Fernando Barbosa também comentou esse ponto. Bom, o Estado brasileiro, digamos que é mais ou menos 38%. Então, teria que ter uma arrecadação compatível com isso, que é o Estado que a gente pensa no mínimo, né, para satisfazer as demandas implementadas na Constituição, na Constituinte 89. Bom, então deveria se fazer uma reforma tributária que acompanhe esse nível de Estado. Por exemplo, a nossa carga tributária está em torno de 32%, ela deveria ser elevada a 38%. Então, seria uma perspectiva mais de longo prazo. Agora, também, no longo prazo, não se deve limitar questões estruturais de melhor gasto do Estado. Não é isso que se fala, né? Sempre se pode aprimorar e melhorar a eficiência do gasto público. Agora, é diferente de ter que cortar os gastos essenciais, né? Então, a gente tem uma reserva de curto prazo para manusear o problema fiscal e para médio e longo prazo a gente pode pensar em alternativas melhores de gasto e reformas tributárias mais estruturantes. Aí uma outra questão também, só para finalizar, a gente também baseou muito no artigo do DeLong e Summers, de 2012, em que ele comenta que em situações que mais ou menos, ele fala para os países desenvolvidos, tá? Mas aplicando para a situação brasileira, em situações que há um elevado nível de desemprego e a taxa de juros está próxima a taxa básica de juros próxima de zero, a situação de zero, né? Aí tem uma situação se a situação do Brasil está ou não também, e seria possível ao governo aumentar os seus gastos, dinamizar a economia a tal ponto que esse aumento dos gastos seja autofinanciado. Então, se discute se a gente conseguir, basicamente, no Brasil, uma taxa de crescimento em torno de 2,5%, os gastos do governo eles poderiam ser autofinanciados, porque dinamizariam a economia e aumentariam a arrecadação. Muito bom, Maurício. Bela discussão, e eu acho que a gente poderia ficar falando sobre isso muito tempo, mas teremos outras pílulas sobre o assunto. Muito obrigada pela participação e até mais. E vocês, se quiserem mais informações, entra aqui no site do FIND, dá uma curtida nas nossas páginas sociais ou manda um e-mail para esse endereço que está aqui embaixo. Obrigada, Maurício. Eu que agradeço. Um abraço.